estavam em Anatote, Ramim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, um dos reis de Judá, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do reinado. Também nos dias de Joaquim, filho de Josias. Então já dá para entender que durante 2 reinos ele esteve vivendo e profetizando. Como já falei, um tempo de um abandono da fé no Deus verdadeiro. É provado pelo texto que eu acabei de ler. A início, no capítulo de número 10, o verso de número 1 fala assim: ouvi a palavra do Senhor que vos fala, ó casa de Israel. Aqui a mensagem é para um povo, segundo o que entendemos, um povo que temia a Deus, mas que por um período, e não apenas um, mas por algumas vezes, Israel veio abandonar a verdadeira fé. Irmãos, não é à toa que alguém abandona a verdadeira fé no Deus único e verdadeiro. Tem um trabalho forte, tem uma força muito forte trabalhando para as pessoas deixar de acreditar no único e verdadeiro Deus. Ninguém abandona a fé por abandonar. Ninguém deixa de crer no que está na palavra de Deus por deixar. Tem uma força trabalhando para que abandone. E nós sabemos que aqui era através dos reis. Eles acabavam contraindo amizade com outras nações, como Acabe, que foi um péssimo rei perverso, que casou com a Jezabel, que trouxe lá dos fenícios, né, um deus chamado Baal. E ela trouxe para dentro de Israel aquele costume que a princípio o povo rejeitaram, mas de tanto conviver com aquilo foi aceitando. É isso que o diabo faz. Há coisas que não se aceitam na hora. Há coisas que alguém veementemente reprova, mas que com o conviver, com o andar da carruagem, começa daqui a pouco a se aparentar. Isso que aconteceu com Israel. Não foi de uma hora para outra. Aí diz, assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das demais gentes, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Está dando aqui duas recomendações. Ora, se o céu e a terra foi feita por Deus, então nós vamos temer alguma coisa que surge do céu? É Ele que está sustentando tudo. Então Deus está falando sobre a confiança pouca do povo da época. E diz que eles deveriam não aprender com as demais pessoas. Irmãos, se você for estudar a história das nações, você vai ver tanta coisa absurda, tanta crença que traz a nós um espanto. Cada coisa que realmente a gente olha e diz: meu Deus, essas pessoas nunca ouviram falar da palavra. Essas pessoas nunca se aproximaram de um Deus verdadeiro como nós também, como nós aqui estamos. Olhando ali na Índia, tem um rio chamado Rio Gange. É um rio para eles sagrado. Toda aquela água é sagrada, mas não entendem de onde é que vem aquela água. Quem é que manda a chuva para encher aquele rio? Mas eles não têm essa concepção de um Deus que está acima de todos os deuses, de um Deus criador. Então tudo para eles é Deus. Tudo para eles é Deus. Qualquer animal é um Deus, ou uma pessoa que está vivendo em um corpo daquele animal. Lá se adora tudo, menos o Deus verdadeiro. E eles lá naquele rio, irmãos, eles bebem daquela água, se banham com aquela água. Só que aquela água, irmãos, os corpos das pessoas é jogada naquele rio. Alguns tiver um pouco mais de dinheiro, é queimado e joga somente as cinzas. Outros que não têm dinheiro, os corpos descem nas águas boiando, e as pessoas veem aqueles corpos lá e tomam banho, bebem aquela água porque diz que é sagrado. Aonde não tem o conhecimento do Deus verdadeiro, porque aqui aconteceu com Israel, o diabo ele vai tirando o conhecimento do Deus verdadeiro e ele vai introduzindo culturas pagãs. Foi introduzindo no meio de Israel culturas pagãs. Os fenícios veio através da Jezabel, os sidônios. O próprio Deus disse: Israel,
se ficar alguém aqui, se você não expulsar esse povo da terra, vai ser a vocês por laço. Vocês vão se aparentar a eles, vão aprender os costumes deles. E sabe de uma coisa, você sabe por que eu estou destruindo eles aqui? É por causa dos costumes deles. É por causa da vida de idolatria deles. Então não aprenda para que também vocês não pereçam. Então está dizendo aqui o verso número 4. Com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelo fixam, para que não se mova. Os ídolos deles são como um espantalho no pepinal. As pessoas são tão capazes de adorar qualquer coisa, irmãos, que um espantalho no pepinal é algo sem fundamento, né? Bota lá uma camisa estendida, pega um tem gente que pega até capacete e põe lá em cima, para espantar os pássaros. Mas o diabo é tão astuto e sagaz que faz a pessoa adorar aquilo, que não tem fundamento. Conforme no Salmo 115, vai dizer o que no Salmo 115? Olha, porque dirão as nações, onde é que está o Deus de vocês que ninguém vê Ele? Onde é que está o Deus dessa igreja que ninguém vê Ele? Não está em forma de um quadro, não está em forma de uma estátua, porque aprendemos pela palavra de Deus que para crer em Deus não precisamos ter um objeto de culto. Porque para crer em Deus, o próprio Deus diz, olha para Israel, quando Deus fala com Israel através de Moisés, olha Moisés, você subiu ao monte, mas lá você não viu nada de imagem, de animal, de pessoas e tal, para que o povo, você venha dizer para o povo, e o povo venha fazer um ídolo e seguir esse ídolo. Porque o Senhor diz, somente ao Senhor deve adorar, não se curva perante exército do céu, sol, estrela, lua, não se curva perante animal, não se curve perante uma obra feita por mão de pessoas, somente ao Senhor teu Deus adorará. Foi o que Jesus falou para Satanás quando estava no deserto. O diabo queria que Jesus se curvasse perante ele, mas Jesus usou a própria palavra quando diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Baixa aqui somente um pouquinho do retorno, para evitar o eco. Está dando um som aí de funil, como diz, eu não sei dizer o que é isso. Um som de sino. Glória a Deus. Aleluia. Pode baixar mais aqui. Pode baixar mais o retorno. Aleluia. Então, irmãos, quando o Senhor fala para não aprender os costumes dos povos, porque são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra de mão do artifício, com um machado. Com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelos fixam muito bem, né? Para que não se mova. Aí diz que os ídolos deles são como um espantalho no pepinal. E não podem falar. Não é isso que no Salmo 115 diz? O salmista diz, olha, vão dizer, onde é que está o teu Deus? Aí nós temos a resposta, diga para eles, olha, o meu Deus está no céu. Faz tudo o que é a sua vontade. Os deuses das nações são obra das mãos dos homens. Quem quiser ler o Salmo 115, você possa ler. Em algumas traduções está no 115, 113, né? Mas geralmente todas as Bíblias estão no 115. O que eles têm? Boca. Fizeram lá uma boca no ídolo. Mas eles falam. Tem boca, mas a palavra de Deus mesmo dá a resposta dizendo, mas não falam. E por que as pessoas creem com tanta facilidade nessas coisas e não creem num Deus verdadeiro? Porque, como diz a própria palavra de Deus, por trás de uma imagem, de um ídolo, tem um demônio disfarçado, recebendo a adoração. Porque o ídolo não está ouvindo nada, o ídolo não recebe oferenda, o ídolo não recebe nada que oferece para ele. Mas quem está por trás recebe a adoração. Então o Salmo 115 diz, tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não respira, não cheira. Tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não pega. Não é assim? Eles têm tudo isso, porque fizeram lá a imagem com todos os membros. Tudo isso eles têm. Não pode chegar para ajudar e socorrer alguém, porque eles estão imóvel ali. Se cair, se quebra. Não estende a mão para socorrer ninguém. Mas o nosso Deus é poderoso, que Ele diz
que Ele enche os céus e a terra. Seu braço é forte, sua mão é estendida. Por isso que nos alcançou, tirou-nos nós de trás do ídolo. Aliás, após os ídolos, como todos nós que aqui estamos, grande parte era assim. Seguíamos nas procissões, dobrávamos nossos joelhos, beijávamos aquelas imagens de escultura que os homens fizeram, conforme suas imaginações. Fizeram imagem até dos apóstolos do Senhor, que não tem culpa de serem adorados, porque se vivessem eles aqui, como disse Pedro, não, irmãos, eu sou homem como vocês, adorem somente a Deus. Mas aí fizeram imagem até dos apóstolos de Jesus para adorar. O diabo sabe como trazer um emaranhado de coisas para as pessoas não acreditar no único Deus verdadeiro, para que as pessoas fiquem embaraçadas e não sigam o caminho único que é Jesus. Então a recomendação aqui está dizendo, os ídolos deles são como? Espantalho ali. Aí diz, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e nem tampouco bem. Então eles não podem fazer nada. Você tem medo de alguma imagem? Você vai passando, tem medo de uma imagem? Esses dias fomos ali para Aiuaba, e lá nos Montes das Serras, uns ídolos bem grandão lá, o povo adora aquilo aí. Sacrifício maior do mundo para chegar até acolá. Quando nós não conhecemos o caminho, nós fazemos tudo isso. Mas quando a verdade se manifesta a nós entendemos que o sacrifício já foi feito. Ele já sacrificou por nós. Ele já veio à terra e se manifestou como homem, para que nós venhamos deixar toda a idolatria, toda a feitiçaria, toda a adoração aos demônios. E aqui diz, na palavra do nosso Deus, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Quem é semelhante a Deus? Eu até notei, irmãos, conforme o Senhor fala, né? Assim direis, né, aqueles que não fizeram a terra e nem os céus. Verso de número 11, olha o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Só para adiantar aqui, assim direis aos deuses que não fizeram o céu e nem a terra. Você trabalha, você estabelece as coisas, presentia ao homem vira as costas e dá glória a quem não fez o céu, quem não fez a terra, quem não dá a vida, quem não manda a chuva, quem não sacrificou naquela cruz, quem não sustenta nenhum de nós, aí vai dar glória a isto. Você acha que não revolta o Criador um negócio desse? Você acha que Deus não fica irado? É tanto que no livro do Apocalipse, irmão, se formos ler no capítulo de número 3, verso 4, vai dizer que eles, diante de toda luta, mas vai continuar adorando os demônios e não a Deus. Então diz aqui o texto, conforme já falei no Salmo 115, que disse o Senhor, olha, tem mão, mas não pega, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não pega. E diz, mas tornem-se semelhante a eles, os que o fazem e os que adoram. O camarada vai lá e faz um ídolo. Não, aqui é a minha profissão. Eu ganho dinheiro com isso aqui. É tanto que tem local que é centros de financeiros idólatras, né, irmãos? Aí, tudo aquilo ali é em volta da idolatria. Vai comprar qualquer coisa, em volta da idolatria. Todos esses que promovem, todos os que fabricam os ídolos, serão diante de Deus penalizados. Porque Deus fez todas as coisas, aí o homem vai e cria alguma coisa dizendo que é Deus, para as pessoas acreditarem, por influência do diabo, faz uma imagem, e as pessoas passam a acreditar naquilo, e deixam de acreditar no único e no Deus verdadeiro, no Senhor que dá a vida a você, no Senhor que dá o pão de cada dia a você, no Senhor que manda a chuva para você. Entenda que Deus está falando com você, comigo também. Então eu vou dar a glória a quem não tem glória. Eu vou glorificar a matéria, a criatura e não o Criador. Mas tem gente que ainda se vale disto. Mas no dia que conhecer Jesus, aí é como o louvor que diz lá, é o hino 84, parece, né?
que os ídolos eu queimei, né? Qual é aquele hino lá que fala, irmão? Hein? 198? Os ídolos abandonei, queimei. Jesus é o bom amigo. Jesus. Achei, isso achei. O escolhido dos milhares. Dos milhares, porque tem milhões e milhares de deuses na terra. Como eu falei na Índia, irmão, uma formiga lá é Deus. Lá tem uns religiosos lá, que ele vai sentar em uma cadeira, e ele olha se tem alguma formiga lá, pode ser que aquela formiga represente algum Deus, e esteja alguém naquela formiga, ele não pode matar aquela formiga. Então a idolatria no mundo é quase que generalizada, até no meio cristão, que não era para ter, tem. O meu cristão, se é um cristão, é para crer em quem? Em Cristo. Não é em outra coisa. Não é nos apóstolos de Jesus. Não é em alguém que se faz de deuses para que se adore. Porque alguém aí, muitas vezes, se passa por bom, porque não há ninguém bom na terra. Agora fulano agora morreu, agora vamos fazer com que ele se torne uma pessoa aí, para que alguém possa interceder através dele, receber alguma coisa. Não tem outro mediador, só tem um, e é Jesus. E só tem um intercessor, é o Espírito Santo. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, vai tornar semelhante ao ídolo morto, sem sentir nada, quem fazem e quem os veneram, os adoram. Aí continua aqui no texto, para a gente já dar algumas referências bíblicas. Está dizendo: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti? Quem? Tem, irmão, quem não teme a Deus. Aí diz: ó Rei das nações, Rei das nações, Rei dos reis e Senhor dos senhores, quem não temeria a Deus? Os teus grandes feitos declaram a tua grandeza, o teu amor é visto, o teu cuidado se percebe, a terra e o céu declara. A palavra de Deus diz que declara a grandeza de Deus. Um dia faz menção a outro dia, e vai declarando o Deus Criador, não os deuses da terra que nada são, feito pelas imaginações de homens maus, perversos, ímpios e pecaminosos. Mas o nosso Deus, que está no céu, que está conosco, que governa todas as coisas, que dá o pão ao faminto, que sustenta o órfão, a viúva, que se compadece de quem não tem nenhum vigor, é este Deus que adoramos, que Jesus, através da sua palavra, nos fez conhecer, pelo seu Espírito revelou, porque o Espírito Santo é quem revela o homem, esse Deus grande e poderoso, que veio à terra para salvar os perdidos. E vai dizer mais ainda: então quem é que não vai temer a ti, ó Rei das nações? Pois isto a ti é devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Irmãos, olhando uma coisa, Deus é criador de tudo. Então tudo Deus criou. Então tudo, se foi Ele que criou, tudo está sobre o seu domínio. Tudo deve a Ele, todas as coisas. Então tudo que está na terra aqui, é como a palavra de Deus diz, é prata, é ouro e nada mais do que isso. O profeta Isaías, o Senhor usando ele, disse: olha, o homem, como o Jeremias também falou, o homem vai lá na mata, aí acha um pedaço, uma árvore bonita, que Deus a plantou. Olha aí como os homens pegam o que o próprio Criador fez para desvirtuar e fazer uma idolatria. Não é assim? Pede árvore que Deus plantou, que Deus permitiu nascer, aí ele vai lá, corta a árvore aí diz assim: olha, vou pegar um pouco dessa árvore, vou fazer lenha, para mim cozinhar minha comida e me aquentar durante o frio. Mas também dessa árvore, dá para mim fazer uma imagem, um Deus, para mim colocar na minha casa para me adorar. Porque tudo é Deus, né? É isso que não sei se é os agnósticos ou gnósticos, eles dizem: tudo é Deus, não é? Tudo é Deus.
Para eles o mar é Deus, os animais é Deus, a floresta é Deus. Não, é criação de um Deus grande. É criatura e não criador. Jamais a criatura será criador. O criador é uma coisa, a criatura é outra, é dependente totalmente dele. Conforme lá no capítulo de número 1 e verso 29 em diante aí do livro de Romanos. Então, irmãos, aí ele vai lá, corta a árvore e desenha em forma de um animal, ou em forma de uma pessoa, e diz que é Deus. E ali se prostra. Foi o que Israel fez. O que Israel fez quando saiu do Egito? Moisés foi ao monte, e eles vinham trazendo uma cultura, por isso devemos tomar cuidado com as culturas. Nem tudo a gente é cultura, promover a cultura, cultura pagã, cultura imoral, cultura profana, o crente está fora. Cuidado, não se meta no meio disso aí. Israel sai do Egito, mas está com a cultura egípcia, onde lá se adorava o próprio faraó, e sol, lua, gato, animais. E eles, quando chegam aqui, não vê mais Moisés descer do monte, demorou lá 40 dias, disse: Moisés morreu, vamos seguir para frente. Mas para seguir para frente, Moisés foi, Deus também se foi com ele. Fizeram o que? Um bezerro. Sabe qual era a mente deles? Aquele touro é um animal forte, animal, né, robusto. Ele vai nos levar até a terra prometida. Olha a idolatria, irmão. A idolatria vem de longe. O abandono do Deus verdadeiro vem de longe. E as consequências também pelo abandono. E o desprezo também pelo abandono. Por isso que a humanidade tem sofrido por causa que tem abandonado o Deus único e verdadeiro. Aí diz mais aqui: mas eles todos se tornaram inúteis e loucos. Seu ensino é vão e morto como madeira. Quando alguém está lá adorando o ídolo, irmão, falando do ídolo, é ensinamento morto, é ensinamento de pedra, não tem vida. Olha a diferença. Você que aceitou a Jesus como teu Salvador, você sentia o que você sente agora? Não, lá não sentia. Era uma coisa morta, era uma pedra, era como se estivesse falando com um pedaço de madeira. Mas hoje é diferente, você creu no Deus vivo, você sente a presença dEle. Você não está tocando em algo, mas está sentindo. Você não está tocando em algo feito pela mão do homem, reverenciando aquilo, não. Você está adorando o Deus que disse na sua palavra: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio, recebendo adoração e abençoando e tocando neles e nelas. Aleluia. Então é o que o texto está dizendo aqui. Os seus ensinos são vãos, morto como a madeira cortada. Aí diz: traz prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artifício e mãos de ourives. De azul e de púrpura são as suas vestes. Não é assim, irmão? Alguns ídolos têm vestes azuis, né? Será que é à toa isso aqui? Isso aqui está dizendo há quantos anos atrás? Quantos anos? 2, 3, 4, 5, 6 mil anos atrás foi escrito isso aqui? Mas está dizendo que lá já tinha ídolos com vestes azuis, bem feito, enfeitado, brilhantes, mas não soprava vida, não transmitia segurança, não transmite. Mas o Senhor é o Senhor que vai diante do seu povo, é o Senhor que vai endireitando os caminhos tortuosos, é o Senhor que quebra os ferrolhos de ferro, que abre as portas que está fechada, que destrói o inimigo das nossas almas, que põe por terra aqueles que querem destruir o seu povo, porque Ele é um Deus vivo, que peleja, que batalha, que está atento a cada um de nós. Aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Então traz lá de longe prata refinada, ouro dos melhores ouros. Aí faz o ídolo e põe uma veste azul nele ou nela e começa a adorar. Chamava-se Rainha do Céu. Céu tem rainha, irmão? Céu tem rei. Eu não vejo na Bíblia escrito Rainha dos Céus.
mas Rei dos reis e Senhor dos senhores está escrito nas vestes de Jesus, no capítulo 19 do Apocalipse. E João disse que viu montado em um cavalo branco, e na sua coxa estava escrito, e nos seus lombos estava escrito no cinto: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas aí as pessoas vão acreditando, e aí vão morrendo espiritualmente, não acreditando no Deus vivo e poderoso, e vão morrendo espiritualmente, estão mortos espiritualmente. Aí diz mais: são obra de homens sábios, eles sabem como fazer, mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é Deus vivo. Glória ao Rei vivo. Ele é vivo, não é morto. Não dá para ter um pensamento: como é que as pessoas vão acreditar? Olha, nós todos somos seres humanos mortais, estamos colocados todos debaixo de uma mesma sentença: morrer e virar pó. Aí alguém acha que é sábio ao ponto de fazer alguma coisa, e as pessoas achar que aquela pessoa tem alguma certa influência, ou é alguma coisa, e depois dele morrer, ele tornar-se uma pessoa venerada, adorada. Onde é que cabe na mente de uma pessoa isso? Morreu e se acabou, virou pó. É como um missionário pregando lá em Dubai. Foi Dubai? Foi numa cidade, não, em Dubai não. Ele pregando lá em Meca, na Arábia Saudita. Foi lá, entrou no ônibus para visitar os locais, e quando ele entra no ônibus, aí senta um muçulmano do lado dele, começa a pregar. Ele não perde tempo não. Os muçulmanos estão saem no meio do mundo aí, muitos tornando muçulmanos por causa que eles são ousados. Chegou, já foi logo pregando, falando de Alá para ele, e Maomé. Aí ele disse: tudo bem, pode falar, depois eu falo. E esse missionário, ele é brasileiro, mas ele fala vários idiomas. E ele, é bom, né, a pessoa falar vários idiomas, pode falar que eu falo também aqui na sua língua. Falou lá, e ele, no final ele disse: eu quero só que esse Deus que você está pregando aí possa me dar a vida eterna. E vida eterna? E existe vida eterna? Ele disse: pronto, primeiro, teu Deus não serve para mim. Eu quero que Ele me dê o Espírito Santo na minha vida. Ele disse: e existe Espírito Santo? Aí o missionário disse: tem alguns cristãos que nem acreditam mais no Espírito Santo. Ele não se admirou do islamista falar. Ele disse: não tem Espírito Santo? Eu não sei, nunca vi falar. Ele disse: pô, teu Deus também não serve para mim. Outra coisa, eu quero fazer uma visita com você lá na tumba do Deus que você está dizendo aí, de Maomé. Se os restos mortais dele não estiver lá, eu aceito Maomé, Maomé, porque Maomé é o profeta deles. E aceito Maomé e Alá como meu Senhor. Não, mas não tem isso não, está lá, o resto está lá. Ele disse: mas a diferença entre eu e você é essa. Vamos comigo em Jerusalém? A diferença é muito grande, porque o que eu estou pregando para você, ele morreu, mas ele não está morto, ele ressuscitou. A sua tumba está vazia. Ele está vivo e o nome dele é Jesus. Ele salva, ele dá alegria do Espírito Santo, ele leva o homem para o céu, ele dá alegria na alma. Daqui a pouco o homem começou a chorar e aceitou Jesus como Salvador, porque Ele está vivo, irmão. Não é um pedaço de pau que estamos pregando, não é um ídolo de madeira, de pedra, de ouro que estamos falando. É o Deus vivo, verdadeiro, fiel. Por isso que as pessoas não entendem muitas vezes, irmão, o que sentimos, porque eles não têm o Deus vivo na vida deles. Aleluia. Aí diz mais. Aí o verso onde eu já até li aqui: assim direis. Aqui é Deus dizendo para nós dizer, viu? Assim direis aos deuses que não fizeram o céu e a terra: vocês não fizeram o céu e a terra e querem a glória? Pode ficarem revoltados, eles não, porque eles não sentem nada mesmo. Os seus adeptos podem ficarem revoltados, mas nós não vamos dar glória a deuses que não são Deus. Deuses que não é Deus. O único Deus verdadeiro fez o céu e a terra. Nós vamos dar glória a Ele. Nós vamos fazer como Ele nos ensinou na sua palavra: somente ao Senhor adorarás, somente a Ele prestarás culto. É o mandamento primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, só a Ele servirás.
Então, irmãos, alguém chega para nós, certa vez alguém disse, não, vocês não, a igreja lá não está certa não, vocês não têm o principal. O principal é quem? É Pedro. Rapaz, Pedro, um discípulo, ser o principal? Pedro é discípulo de Jesus, ele é servo do Senhor Jesus. Criaram-se uma conversa furada aí, que Pedro tem chave do céu, Pedro não sei o quê. Jesus deu a chave do reino para Pedro pregar o evangelho. A chave do reino é a palavra de Deus, para que pregamos e os cadeados do inferno sejam quebrados e vida seja liberta. Jesus jamais iria dar a chave do céu para um homem, que por sinal o traiu por mais de 3 vezes. Aliás, o galo canta já 3 vezes, ele já tinha negado. Sabe quem tem a chave da morte e do inferno? É Jesus. Está escrito no livro do Apocalipse, João quando viu disse, e ele que tem as chaves da morte e do inferno, a chave do reino, tudo está na mão do Senhor Jesus, porque o Pai confiou ao Filho, porque o Filho foi o único que não pecou, e que não nasceu pela vontade conjugal de um homem com a mulher. A este é a glória, a este o louvor, a este conforme lá em Hebreus, eu não notei, mas lá em Hebreus está dizendo, está no meu celular, eu salvei no celular. Está dizendo, e quanto ao primogênito, ele introduz no mundo o seu filho primogênito, e ele ordena a todos os anjos que o adorem. Aleluia! Porque assim como ele, Jesus, Deus e o Espírito Santo, é um só Deus, quando adoramos a Jesus, adoramos o Pai e o Espírito e o Filho. Então diz, assim direis aos deuses que não fizeram o céu e a terra. Aí está aí, Deus é de pau, de pedra, de gesso, tudo parado, travado. Os discípulos não têm culpa, irmão. Os discípulos não recebem glória. Os discípulos jamais, se estivessem na terra agora, iriam aceitar que alguém fizesse uma imagem de escultura para adorar. Porque ele está errado. Jesus nos ensinou, para adorar só a Deus. Lá no capítulo 17 de João, vamos ler uma referência bíblica. Vamos ver o que Jesus falou. 17 do Evangelho segundo escreveu João. Nome original de João, no hebraico, Yohanan. Capítulo de número 17. 17, verso de número 1. Olha o que Jesus disse, irmão, na oração. A oração sacerdotal. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para onde? Para o céu. E disse, Pai, é chegada a hora. Na hora da agonia, na hora lá que ele estava no Monte Getsemane, suando ali, orando, o suor misturou-se com sangue. 17 de João. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade, lhe deste poder sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Os discípulos, quem deu a Jesus foi o Pai. São carne como nós. Como eles sendo carne, nós vamos adorar. Olha a diferença de Jesus para os discípulos. O corpo de Jesus, irmão, não se deteriorou no sepulcro. Os vermes não comeu, não apodreceu. Os dos discípulos todos apodreceram, porque eram carnes, vinda do pecado. Jesus não veio do pecado. Aí verso de número 3. Olha o que Jesus está dizendo sobre o que é a vida eterna, irmão. A vida eterna é esta: que te conheça a ti só como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Conheçam a Deus como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É eles, e não os demais. E nós adoramos Jesus, nós não precisamos de uma imagem dele. Porque uma imagem de Jesus é o motivo da idolatria.